Olá pessoal, a gente vai dar continuidade aí no assunto. O último assunto que a gente viu foi sobre equação da reta, e aí foi posições entre retas, que no caso a gente analisava os coeficientes. Hoje a gente vai dar uma olhada em equação da circunferência, e aí vou começar pela equação na forma reduzida, tá certo? E aí você presta atenção aqui, ó, tá certo? Eu tenho aqui já a circunferência, já representada no plano cartesiano, em que esse pontinho aqui central eu chamo de centro da circunferência, eu vou marcar com a letrinha C. Essa medida daqui do centro a este ponto na circunferência é o que a gente chama de R, certo? E aí, essa distância R, no caso, é o que a gente chama de raio, tá bem? E esse ponto P aqui, a gente vai chamar ele de X e de Y, tá bem? Que eu vou colocar aqui as coordenadas dele. E aí fica assim. E aí, como é que eu faço para me encontrar a equação da circunferência que está representada aqui nesse gráfico? É simples, tá? Vocês vão lembrar um pouquinho sobre o nosso teorema de Pitágoras, tá bem? Vamos associar ao teorema de Pitágoras. Através de quê, professora? Preste atenção aqui, ó. Se eu desenhar mais um pouco, estender aqui e aqui, eu vou ter um triângulo retângulo. Ou seja, nesse triângulo retângulo aqui eu tenho uma das medidas dos catetos, é isso? R vai ser a maior medida no triângulo retângulo, ele é oposto ao ângulo reto aqui, certo? Ele no caso é a hipotenusa. Esse daqui é a medida de um dos catetos, que é a mesma medida que aqui. E esse aqui é outra medida do outro cateto, certo? Que no caso é essa medida aqui do centro a esse cantinho aqui, né, de 90 graus. Então, a gente pode associar isso aí ao teorema de Pitágoras. A imagem seria basicamente essa daqui, tá certo? E aí eu tenho que aqui é R, esse espaço aqui, que é esse segmento de reta aqui, vai ser Y menos B. Esse espaço aqui, que no caso representa esse segmento de reta aqui, é X menos A. Pronto. Através do teorema de Pitágoras, nós podemos relacionar que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Quem são os catetos? Quem é a hipotenusa? A hipotenusa é R e os catetos são y menos b e x menos a, obviamente elevado ao quadrado. Então, nós teremos x menos a ao quadrado mais y menos b também ao quadrado e isso igual ao raio ao quadrado. Pronto, e aí nós temos a nossa equação reduzida da circunferência a partir do teorema de Pitágoras. Fazendo uso desse conhecimento, como é que eu posso encontrar a equação de uma circunferência que está em um gráfico, por exemplo? Eu expus aqui a imagem desse gráfico, em que o centro, no caso, tem as coordenadas 2 e 2. Então, as coordenadas do centro é 2 e 2. E o raio? Quanto é o raio, professora? O raio é a medida que vai, né, do centro a um ponto na circunferência. Isso aqui é o que a gente chama de raio. Então, se aqui é 0 e aqui são 2, né, paralelamente a esse raio aqui, as medidas que eu vou ter, então, é 2. Tanto nesse sentido aí, quanto aqui também. E aí, nós temos, então, que o raio é 2. Como é que eu faço para encontrar a equação da circunferência que tem centro C, 2 e 2, e raio 2 também? E aí você vai jogar aqui, ó, nessa comparaçãozinha dessa fórmula. Você traz aqui, esse é o valor de A, esse aqui é o valor de B, tá certo? E o raio você eleva ao quadrado. E aí você já tem concluído a sua equação. Então, fazemos aqui, olha, nós teremos aqui, você traz o 2 para cá, da posição de A, e traz o 2 para aqui, para a posição de B. Por quê? Ambos são 2. E R, no caso, você eleva ao quadrado para trazer para a posição aqui. Então, nós teremos x, o sinal que estiver aqui, você devolve aqui ao contrário, que aí você já está livrando a parte da multiplicação dos sinais, tá certo? Então, aqui, como aqui é mais, você traz para cá menos, que aí você já livra a parte da multiplicação. E aí, mais y, né? Lá é mais, então vem menos, né? Porque mais vezes menos vai ser o quê? Menos. Aí você já traz direto só trocando o sinal. A ao quadrado. E isso vai ser igual a R elevado a 2. Quem é R? É 2. 2 elevado a 2 dá quanto? Dá 4. Então, fica assim. E aí, temos a nossa equação reduzida da circunferência. Pronto, vamos ver mais dois exemplos aí.
E aqui nós temos o quê? Para encontrar o centro e o raio dentro da equação reduzida da circunferência. Como é que eu faço para extrair o centro e o raio? Você só precisa vir aqui, ó, lembrar que aqui eu tenho x menos a ao quadrado, y menos b ao quadrado e aqui é r ao quadrado, certo? Então, na comparação aqui, você tem a sendo 2, lembrando que o sinal que ele tiver dentro, quando você tirar, você troca. Que aí você livra a partezinha de fazer a multiplicação de sinais, tá? Então, o sinalzinho que aqui tem é 2, negativo. Então, vai sair o quê? 2 positivos. Então, o centro é 2. 2 e quem? 2 e 3. Troca o sinal e tira. Então, o centro eu já tenho. Só falta, então, saber quem é o raio. O raio ao quadrado é igual a 16. Quanto é a raiz de 16? A potência 2 sai daqui e vira raiz. E aí, eu tenho que o raio é a raiz de 16, que é 4. Então, o centro é 2 e 3 e o raio 4. Então, nessa questãozinha aqui, a gente já concluiu. Vamos para essa. Aqui, lembrando, o valor que tem dentro, você troca o sinal para pôr aqui fora. E se for para devolver dentro, aí troca o sinal também. Sempre o mesmo processo. Então, aqui a gente vai fazer o centro. No caso, se aqui é mais 1, fora ele é menos 1. Tá certo? E o y, se aqui é menos 4, fora ele é mais 4. Então, o centro é menos 1 e 4. E aqui, r ao quadrado é igual a raiz de 25. A potência aqui vai virar uma raiz quadrada. E aí, extrai. Quem é a raiz de 25? É 5. Pronto, concluímos nossa questão. O raio é menos 1 e 4. Ou melhor, o centro é menos 1 e 4. E o raio é igual a 5. Pronto, vamos analisar mais esses dois exemplos. Aqui nós temos, né, a alternativa C e D. Aqui nessa alternativa, lembrando, o processo é o mesmo que esse. Dentro da equação, quando você vai jogar o valor dentro, você troca o sinal. Quando você vai tirar, você também troca o sinal. Então, o centro aqui, as coordenadas C do centro, no caso, vai ser, se é mais 3, aqui vem menos 3. Se é mais 7, então vem menos 7. Então, o centro é menos 3 e 7, tá? Menos 3 e 7. E o raio? O raio ao quadrado é igual a 13. Pronto, aí faz o quê? A potência aqui vem para cá em forma de raiz, tá? Você pode colocar aí. E aí o raio é a raiz de 3, de 13. Como não tem raiz perfeita, permanece assim mesmo. E aí já concluímos a alternativa C. A alternativa D, como é que a gente faz? Vai analisar sempre o termo A, é aquele que vem próximo de X. O termo B, né, o valor de B, é o que vem próximo a Y. Então, se aqui não tem ninguém, nenhum número, né, próximo de X, então você vai colocar o que para ele? Isso significa dizer que se não aparece nenhum número próximo à letrinha X, significa dizer que o valor de A, no caso, é 0. Então, o centro aqui é 0 para x, já que não tem nenhum número acompanhando o x, né? Então, é 0, vai vir o valor de A, no caso, seria 0. E o valor de B, no caso, eu tenho aqui, quem é? É 1. Então, aqui vai vir menos 1, já que lá é mais. Então, o centro é 0 e menos 1. E o raio ao quadrado, no caso, é igual a 9. A potência aqui vira raiz quadrada e o raio, então, se torna igual a 3. Raiz quadrada de 9, 3. E aí concluímos aí esses exemplos. Pronto, concluindo aí, agora nós vamos encontrar, a partir do centro e do raio, nós vamos encontrar a equação reduzida da circunferência. Como é que eu faço isso? Você vai colocar a equação padrão, aquela genérica, x menos a ao quadrado, mais y, desculpa aqui, deixa eu tirar, y menos b ao quadrado. Isso vai ser igual ao raio ao quadrado, tá? E aí faço como? Isso aqui é A e isso aqui é B. Então, você pega os números aqui, coloca lá na posição de A e de B, lembrando de trocar o sinal para, no caso, você já está fazendo a multiplicação de sinais aí direto, tá? Então, aqui vai ficar como? Ficamos aqui com x, aqui era menos, vem mais, x mais 3 ao quadrado, mais y, no caso, era mais 2, então ele vem menos 2 ao quadrado. E isso aqui vai fazer o que com isso? Você vai pegar o 4 elevar ao quadrado, ou seja, é o valor da letrinha R elevado ao expoente 2. É 4 vezes 4, ou seja, vem para cá quanto? Vem 16, tá? É o 4 elevado ao expoente 2, é R elevado a 2. Então, 4 elevado a 2, né? Daqui, 4 elevado a 2 vai dar o quê? 16.
Pronto, finalizamos a alternativa A. Essa é a equação da reduzida da circunferência cujo centro é menos 3 e 2 e o raio é 4. E nessa letra B, como é que eu faço? O mesmo processo. Você coloca a genérica x menos a ao quadrado, a fórmula padrão, y menos b ao quadrado, isso é igual ao raio ao quadrado. E embaixo você já faz a substituição, lembrando que isso aqui é a e isso aqui é b, tá? O sinal que tiver aqui dentro do par ordenado, você troca e traz para colocar dentro da equação. Com isso, você já está fazendo direto e eliminando a multiplicação. Então, temos aqui que x menos 0 ao quadrado, mais y menos 1, no caso vai ficar menos 1 sobre 2, mesmo, tá? Aqui era mais, aqui vem menos. O zero não precisaria ter sinal, tá? E aí ao quadrado, isso é igual a raiz de 5 ao quadrado. Quanto é a raiz de 5? Você tem isso aqui, a raiz de 5 ao quadrado, tá? E isso aqui faz o quê? Você elimina a raiz pela potência. O que é que sobra? Apenas o 5. Pronto, já está concluída? Não, nós temos que ainda que eliminar o zero aqui. Então, ficamos como? Vai ficar assim, x, o zero você elimina, fica só x ao quadrado, tá? Quando o termo é zero, o valor, né, de A no caso aqui, o valor de A sendo zero, x vem sozinho. Então, x ao quadrado mais y menos 1 sobre 2 também ao quadrado, isso igual a 5. E aí sim finalizamos. Pronto, pessoal, vamos ver a continuação dentro, né, de equação da circunferência na forma reduzida. Então, dado um centro e um raio, determine qual é a equação que representa, né, que está representada aqui nos planos cartesianos. Então, aqui, considerando-se que o centro, no caso, o centro é quem? O centro é 3. Se o ponto está bem aqui no centrozinho, então é 3 e 0, o centro. O raio é a medida que vem daqui para cá. Isso é o raio, tá? Então, quem é o raio? O raio é 3. Você vai pegar essas coordenadas aí e substituir na fórmula. Quem é a fórmula? X menos A ao quadrado mais Y menos B ao quadrado. E isso é igual ao raio ao quadrado. Lembrando, aqui no centro, isso aqui é A e isso aqui é B. Você traz para cá, lembrando de trocar os sinais, tá certo? Então, nós vamos ter aqui x menos 3, porque ele era mais, então ele vem menos ao quadrado. Mais, no caso, é y menos, quem é b? b é 0, 0 ao quadrado. Isso é igual ao raio ao quadrado. Se o raio aqui é 3, só a letrinha R vale 3. Então, 3 elevado a 2 vai dar quanto? Vai dar 9. 3 vezes 3, 9. Pronto. Ah, terminou? Não, na verdade tem essa partezinha aqui de y, né? Para eliminar o zero. Então, ficamos aqui com x menos 3 ao quadrado, mais y ao quadrado, só ele sozinho, porque b vale 0, e isso é igual a 9. Pronto, aqui sim concluímos. Aí vamos para essa outra alternativa, no caso, a alternativa B. Nesse outro gráfico, o centro possui coordenadas 4 e 3, certo? E o raio é a medida que vem daqui para cá. Então, paralelamente, essa seria a distância. Então, isso dá quanto? Dá 2. O raio, então, é 2. E aí você traz também jogando nessa mesma fórmula padrão. X menos A ao quadrado mais Y menos B ao quadrado. Isso é igual ao raio ao quadrado. Lembrando que aqui é A e aqui é B, tá? Então, traz para cá trocando o sinal. Com isso, você já está fazendo o jogo da multiplicação direta. Multiplicação entre os sinais. Então, aqui vem, no caso, ficamos com x menos, deixa eu consertar aqui, x menos 4 ao quadrado, mais y menos 3 ao quadrado. Isso é igual a 2 ao quadrado. Ou seja, a letrinha R vale 2. Então, 2 ao quadrado vai ser 4. E aí, aqui já concluímos. Pronto, nessa daqui, né, nós temos as alternativas C e D. Como seria para jogar ela dentro da equação geral do mesmo padrão, tá? Você vai jogar a fórmula genérica aqui,
x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado. Isso é igual ao raio ao quadrado. Então, lembrando, aqui é a e aqui é b. Traz para dentro da equação, trocando o sinalzinho. Com isso, você já vai estar fazendo a multiplicação dos sinais. Então, aqui ficamos com x mais 3, porque você troca o sinal, onde era menos vem mais, ao quadrado, mais y era mais 2, então vem menos 2 ao quadrado. Isso é igual a letrinha r elevado ao expoente 2. A letrinha r vale quanto? Vale 4. Então, 4 elevado a 2 vai dar 4 vezes 4. Vai ser o quê? 16. Pronto. Aqui já concluímos a alternativa C, tá certo? E a alternativa D, como é que faz? O mesmo padrão, tá certo? O mesmo padrão. Você vai jogar na formulazinha aqui para recordar as substituições. Y menos b ao quadrado. Isso é igual ao raio ao quadrado. À medida que você já for praticando, né, você já vai conseguindo fazer direto, sem precisar estar sempre jogando a fórmula. Então, aqui você vai trocar o sinalzinho, tá? Lembrando que aqui o valor de A é 0 e aqui o valor de B é 1 sobre 2. Então, nós vamos ter x menos 0 ao quadrado, mais y menos, por que menos? Porque era mais, menos 1 sobre 2 ao quadrado. Isso é igual a raiz de 5 ao quadrado. Então, é isso daqui elevado ao expoente 2. Com isso, você vai fazer o quê? Eliminar a potência pela raiz e sobra apenas o 5 para colocar aqui no lugar de r, tá? E aí, nós vamos ter aqui que eliminar apenas o 0, deixando apenas x elevado ao expoente 2, mais y menos 1 sobre 2 elevado a 2, isso igual a 5. Pronto, e aí ficamos aqui, né, x menos 0, você já eliminou o 0, conclui aqui embaixo, né, só apenas repetindo. Encerramos essa primeira parte. Olá, pessoal, dando continuidade aí na parte do assunto de equação da circunferência, vou mostrar aqui a vocês a equação geral, tá certo? Ela mostrando de onde? Ela vindo da equação reduzida. Aqui ela está na forma reduzida, como eu coloquei aqui, e aqui ela está mostrando a expressão na forma geral. Que no caso você teria aqui o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. No caso, você já está vendo a montagem direta já. Pronto. Aqui eu estou trazendo aqui um exemplozinho, né, de equação da circunferência na forma geral. E aí aqui eu vou mostrar como resolver, tá? A gente faz o quê? Você vai trazer a fórmula padrão para comparar. X ao quadrado mais y ao quadrado menos 2ax menos 2by mais a ao quadrado mais b ao quadrado menos o raio ao quadrado, tudo isso igual a 0. E aí você vai, a partir da comparação, né, verificar quais são os valores de A e de B. Lembrando, o valor de A ele vai estar próximo à letrinha X e o valor de B vai estar sempre próximo à letrinha Y. Então, sendo assim, você vai lá e circula aqui, ó. Esse aqui é igual a esse aqui, igual aqui, tá? Este aqui é igual ao que está lá em cima. Então, vou pegar aqui o sinalzinho de menos e a letrinha B e vou colocar igual ao que está lá em cima, junto com o sinalzinho dele. Então, menos 2b é igual a mais 6. E tudo isso aqui, tudo isso, vai ser igual a esse termo aqui que a gente vai chamar de C, tá? Vai ser igual a ele. Então, eu faço como? Resumindo, eu vou trazer isso aqui para cá. Menos 2a é igual a menos 4, tá certo? Aqui é a primeira parte, depois vem essa. Menos 2b é igual a mais 6, eu estou trazendo um sinalzinho para vocês não perderem a questão por conta do sinal. E aqui o finalzinho, o valor de r, tá? Que no caso você vai trazer tudo. A ao quadrado mais b ao quadrado menos o raio ao quadrado, tudo isso igual a mais 4. Eu estou destacando o sinal para você não perder a questão, justamente por isso aí. Então, aqui você tem multiplicação entre o 2 e o a, tira daqui e passa dividindo. Então, menos 2. A é igual a menos dividido por menos vai ser mais, e 4 dividido para 2 dá 2.
tá? Então, o valor de A é 2, servem para esse. Aqui, do mesmo jeito, entre o 2 e a letrinha B tem vezes, tá? Aí, passa para o outro lado. Vai passar como? Você corta daqui e passa dividindo, menos 2. Então, B é igual a mais dividido por menos é menos, e 6 dividido por 2 dá 3. Pronto, e aí o valor do centro eu já tenho, é 2 e menos 3. Só que ainda me falta o raio, tá certo? E aí faço como? Esse aqui, lembrem de chamar ele de C, tá bem? O valor 4, aí sempre a gente vai se referir a ele como C. Então aqui, o valor de A é 2. O valor de B, professora, B é menos 3. Como nós estamos tratando de medidas de distância, e a gente já sabe que não existe distância negativa, por essa razão, e também porque ele está elevado à potência 2, ele vai ficar positivo de toda forma. Então, por essa razão, a gente vai eliminar o sinal e trazer apenas o número 3 sem o sinalzinho de menos, tá? Lembrando que, por se tratar de medida, né, e ele vai ficar elevado à potência 2, ele vai perder o efeito dele. Ah, professora, mas eu quero botar. Então, você pode botar aqui, coloque ele aqui, menos 3 ao quadrado. Lembrando que, se você quiser trazer só o número 3 sem o sinalzinho, fica mais interessante, tá? Aí aqui, menos R ao quadrado. Aqui, na verdade, a gente tem 4 que veio daqui, tá? Mais 4 que veio daqui. Então, igual a mais 4. Faço o que agora? Trabalho a parte da potenciação, depois traz o 4, né, para a posição de R e aí vai para a posição de 4. Então, 2 ao quadrado vai ser 4, 3 ao quadrado vai ser 9, tá? Ignorem o sinal. Lembra que o sinal de menos nem precisa ir, porque se trata de distância, tá? E distância não vai ficar negativo, e raio também não pode ser negativo, que no caso é isso. E aí, o mais 4 vem para cá, menos 4, e o R negativo vai para lá, mais R. Então, aqui eu tenho 4 que tira 4, né? E sobrou 9, que é igual a R ao quadrado. R ao quadrado é igual a 9, logo, R é a raiz quadrada de 9. Quem é a raiz quadrada de 9? É 3, então R é igual a 3. Pronto, concluímos aí a questão. O raio é 3 e o centro é 2 e menos 3. Aqui a gente não tira sinal não, só é na hora que a gente vai calcular o raio. Por quê? Porque não existe... no caso, a equação de circunferência com raio negativo, tá? Não existe raio negativo, não existe medida negativa. Logo, por essa razão, toda vez que você calcular o raio, deu um sinalzinho de menos, então não é de equação de circunferência, só é de equação de circunferência se o raio for positivo, tá? Como foi aqui, menos 3. Ou, no caso, a gente ia calcular, né? A raiz quadrada de 9 existe? Sim. A raiz quadrada de 9 é 3, que tá ali a resposta, ok? Pronto, agora nós vamos ver a mesma equação da circunferência, só que respondendo por um processo mais rápido, sem tanto cálculo, tá certo? O que eu faço? Lembrando, como a equação geral, né, é essa daqui, x ao quadrado, mais y ao quadrado, menos 2ax, menos 2by, menos 2by, mais a ao quadrado, mais b ao quadrado, menos o raio ao quadrado, tudo isso igual a zero, certo? Lembrando, o valor de A e de B está com quem? Com menos 2. Então, a gente vai utilizar só isso aqui, ó. Tá? O A vem sempre próximo de X e o B vem sempre próximo de Y. Então, aqui eu vou dividir por menos 2 e aqui eu divido por menos 2. Então, aqui eu já encontro, em X eu já encontro o valor de A. Menos por menos dá mais, 4 dividido por 2 dá 2. Em Y eu já encontro o valor de B, mais por menos dá menos, né? B então é negativo, 6 por 2 dá 3. Pronto, já temos as coordenadas do centro, 2 e menos 3. Falta só o raio. E aí como é que eu faço o raio? O raio ainda segue o padrão, tá? Você vai pegar tudo isso aqui para calcular o raio. Então você vai fazer A ao quadrado mais B ao quadrado menos o raio ao quadrado, tudo isso igual a C. Quem é que a gente vai chamar de C? Sempre o número que vai vir sozinho, o termo independente dentro da expressão da equação da circunferência. O número que não tem acompanhamento por nenhuma letrinha. Então, aqui você vai trazer os valores de A e de B para substituir, lembrando que quando for negativo, não há necessidade de você levar o sinal, porque não existe, né, medida negativa. Então, nós vamos ter aqui 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, menos o raio ao quadrado, tudo isso igual a mais 4, tá?
mais 4. Então, 2 ao quadrado é 4, 3 ao quadrado são 9. E aí, troca aqui de lugar, vem menos 4, e aqui vai mais r ao quadrado. Elimino esse por esse, r ao quadrado é igual a 9. Lembrando, a potência 2 vira uma raiz quadrada, e aí nós temos que a raiz é igual a 3. Ou melhor, o raio é igual a 3. Então, o raio é igual a 3. E aí, concluímos a questão por um caminho mais curto, tá certo? Pronto, continuando ainda vendo pelo processo mais acelerado, pela forma de resolver mais rapidamente, você vem aqui e divide por menos 2, você vem aqui e divide por menos 2. Lembrando que o valor de A, B e C, que esses três valores aqui no final, vai ficar igual a mais 1, tá? Então, você tem que A vai ser 2 dividido por 2, que dá 1, e menos por menos dá mais. B vai ser 4 dividido por 2, que dá 2, e menos por menos também mais. Então, o centro você já tem, tá? Quais são as coordenadas do centro? As coordenadas do centro é 1 e 2. Deixa eu puxar só um pouquinho mais para cá, tá? Então, as coordenadas do centro é 1 e 2, tá certo? Retirando daqui. Aqui é o valor de A, aqui é o valor de B. Então, o centro é 1 e 2. E aí, você encontra apenas agora o valor da medida do raio. Então, você faz o quê? A ao quadrado mais B ao quadrado menos o raio ao quadrado, tudo isso igual a C. Quem é C, no caso, é 1. 1 positivo, tá? Quem é A? A é 1. Quem é B? 2. Então, traz para cá. Eu vou ter 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado menos o raio ao quadrado igual a mais 1. Mais 1. Traz para cá o 1 e o R vai, tá certo? Então, fica o quê? 1 mais 4 menos 1 igual a R ao quadrado. 1 mais 4 dá o quê? Dá 5. 5. Ah, professora, soma? Soma não. Na verdade, você já elimina aqui, tá? R é igual a raiz quadrada de 4. E aí, R, você já coloca aqui. R, no caso, vai ser igual a 2. Pronto, pessoal, a gente vai ver mais dois exemplozinhos utilizando o processo rápido de resolução, tá? Faço como? Você tira aqui, ó, lembrando, A vai vir, né, sempre próximo de X, B vai vir sempre próximo de Y. Então, aqui é o valor de A, então você divide por menos 2. Aqui é o valor de B, também divide por menos 2. Então, A, no caso, vai ser 1, porque 2 dividido por 2 dá 1, menos por menos mais 1. E B, no caso, 4 dividido para 2 dá 2, e menos por menos é mais. Então, as coordenadas do centro você já tem. É 1 e 2. Falta o raio. Como é que eu faço para encontrar o raio? Você utiliza esse finalzinho aqui da fórmula, trabalhando com o finalzinho aqui, ó, o termo independente. Então, você vai fazer A ao quadrado mais B ao quadrado menos o raio ao quadrado igual ao termo independente aqui que a gente chama de C, tá? A ao quadrado, no caso, é 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado, tá certo? E aí aqui, menos R ao quadrado, tudo isso igual a mais 1. Esse 1 veio de onde? Daqui, ó, tá? Mais 1. E aí, 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado são 4, o mais 1 vem para cá, menos 1, e o R vai para lá, mais R elevado a 2. Esse aqui elimina esse, e aí eu fico com R ao quadrado igual a 4. Logo, R, a potência vai trocar o lado, né? Vai virar raiz quadrada, e R vai ser, então, igual a 2. Raiz quadrada de 4 é quanto, né? Potência vem para cá, vira raiz. Raiz quadrada de 4 é 2. Então, eu tenho o centro e aqui o raio. E aí, concluímos a questão. Aqui, como é que eu faço? O mesmo padrão, você vai seguir o mesmo padrão para responder. Chega aqui, divide por menos 2. Chega aqui, divide por menos 2, tá? Então, você tem A sendo o centro aqui no caso. A, no caso, você vai ter... deixa eu colocar aqui embaixo. A vai ser 12 dividido para 2, que vai dar 6. Mais dividido para menos vai ser menos. B, você vai ter 6 dividido para 2, que é 3. E menos por menos vai ser mais. Então, o centro você já achou, que no caso é menos 6 e 3. Falta então o raio. Como é que eu faço para o raio? O raio é A ao quadrado, B ao quadrado, menos o R ao quadrado.
igual a C. Lembrando que C é o termo independente. Então, A é quem? A é 6. 6 ao quadrado. Precisa pôr o sinal? Na verdade, não, porque não existe medida negativa. Então, esse sinalzinho aí é irrelevante. E quando ele vier também para cá, de qualquer forma, ele vai ficar mais, né? Vai se tornar positivo. Então, 6 ao quadrado mais 3 ao quadrado menos o raio ao quadrado. E isso tudo é igual a menos 4, que é o valor de C aqui, ó, tá? E aí fica como? 6 ao quadrado são 36. 3 ao quadrado são 9. O menos 4 vem para cá, mais 4. O menos R vai trocar e vem menos R. Ou melhor, vem mais R. R elevado a 2. Pronto. Aqui somando tudo, 36 com 9 com 4, você tem aí um total de, no caso, 49. Então, R ao quadrado é igual a 49. Né? R ao quadrado é igual a soma disso tudo, que é 49. A potência 2 sai daqui e vira uma raiz quadrada. E aí o raio é igual a raiz quadrada de 49, que no caso é 7. Então, encontramos o centro e o raio aqui, tá? E concluímos a questão. Pronto, e aí vamos ver o último exemplo, né? E aqui você fazendo direto. Lembrando que o valor de A está acompanhado de X e o valor de B está acompanhado de Y. Se porventura a letrinha não vier aparecendo aqui, ou X ou Y, no caso, considera que o valor, então, que o acompanha é 0, tá? Então, aqui, divide por menos 2, a letrinha X vai lhe dar o valor de A. E aí você procura B. Cadê B aqui? Cadê B? B está perto de quem? De Y, mas não tem o valor de Y aqui na expressão. A equação não tem o valor de Y, então isso significa dizer que B, a gente já sabe que vai ser 0, tá? Então, A, no caso, é 6 dividido por 2, que dá 3, menos por menos dá mais. E B, como não aparece o valor que vem acompanhado da letrinha Y, então B é 0. O centro, então, né, as coordenadas do centro é 3 e 0. O que é que falta? O raio. Então, o raio, você pega o finalzinho da expressão aqui, A ao quadrado, B ao quadrado, menos R ao quadrado, tudo isso igual a C. Quem é C? É o valor de menos 16 aqui, tá? Quem é A? É 3. Quem é B? É 0. Então, 3 ao quadrado mais 0 ao quadrado menos R ao quadrado, isso é igual a menos 16, tá? O R vai trocar aqui, o R vem, né, para o lado direito e o 16 vai para o lado esquerdo trocando o sinal. Então, aqui eu tenho, né, 3 ao quadrado vão ser 9, o 0 não tem valor, menos 16 vem mais 16, tudo isso é igual a mais R ao quadrado. 16 com 9 dá quanto? Dá 25, então R ao quadrado é igual a 25. Lembrando, a potência 2 vira uma raiz quadrada e R, então, é igual a raiz de 25, que é 5. E aí concluímos a questão, R igual a 5. E aí finalizamos a parte de equação de circunferência.